Nova, sorrindo para a vida. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, vamos chegando até a sua casa neste dia 9 de dezembro. Bom dia para quem está aqui pertinho de mim, em Cachoeira Paulista, nos bastidores da Canção Nova, na rede Canção Nova de rádio. Você que trabalha aqui na Fundação João Paulo II, na comunidade Canção Nova. Que bom nos encontrarmos nessa manhã, já agradecendo a Deus por estarmos acordados, né? Agradeço a Deus por você que nos acompanha também em outros países, longe daqui, nos assiste também por várias formas, alguns pelo portal cançãonova.com, pelos aplicativos no celular, via satélite, né? Pelo nosso satélite internacional, você de Portugal. Tem gente acompanhando ao vivo e tem gente também acompanhando no horário alternativo nas madrugadas. É sempre bom receber também o seu retorno. Você que sempre fica esperando, né, o Sorrindo para a Vida acontecer, já participa, já manda seu pedido de oração, o seu testemunho, o que você tem feito para a Canção Nova se manter no ar e virar o ano sem dívidas. Recebo com carinho aqui o Márcio Mendes. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Paula. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Sorrindo para a vida. Sorrindo para a vida, né? Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. E queremos rezar, queremos entregar a Deus nesta manhã o nosso dia, nosso coração e com Ele todas as coisas. Começamos esse dia com você agora, nos colocando na presença de Deus. Porque nós sabemos que a força que nos faz sorrir para a vida vem do céu, vem do Espírito Santo, é a própria graça de Deus. Então seja bem-vindo, principalmente você que agora pelo rádio, pela TV nos acompanha, você que pela internet já se põe em oração conosco, nesta manhã nos Sorrindo para a Vida. Eu indico para você a palavra com a qual nós vamos rezar, está no Evangelho de São João, no capítulo 9, versículos do 1 ao 7, quiser tomar nota. Separado aqui. Até repito para você, Evangelho de São João, capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Vamos escolher a vontade de Deus para a nossa vida. Então, aproveito também para fazer bons convites. Está acontecendo aqui na Canção Nova. Começa hoje, né? Não está acontecendo, mas vai acontecer. Começa hoje aqui na Canção Nova, às 18 horas, um aprofundamento orientado para juízes, promotores e servidores da justiça, juntamente com suas famílias. É muito esperado esse evento, todo Começa ano. Hoje às 18 horas, então você é juiz, é promotor, ou de alguma maneira está empenhado aí no serviço da justiça, é convidado para vir, para estar conosco, hoje a partir das 18 horas, até domingo. Olha que coisa boa, Márcio. Nesse aprofundamento sobre o tema Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Nós sabemos que aqueles que operam, que trabalham pela justiça no nosso Brasil, enfrentam um grande desafio. Não é fácil, muitas vezes, termos nas mãos a causa alheia. E eu tenho certeza que em muitos momentos, é necessário uma intervenção de Deus, a luz de Deus, para iluminar as nossas escolhas, as nossas decisões. E você talvez há muito tempo espere por isso, por uma oportunidade, se colocando na presença de Deus, ter essas luzes também para o seu trabalho, para o seu serviço. Deus quer dar lá a você. Então venha participar, sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. E já aproveito também aqui, Paula, já que o assunto são coisas boas, não é? Eu amo notícia boa, quem não gosta, Quero colocar, né? Ali também, já fazer a indicação deste livro com o título Casamento Fortalecido. Já ganhei o meu. Tantas pessoas precisando hoje fortalecer o seu matrimônio, não é? Então, o meu bom dia já vai acompanhado aí de uma boa sugestão para você. Livro Casamento Fortalecido. Olha como ficou bonita a capa. Bonita, né? Nossa, olha lá. E o casamento é um projeto, não é? Homem e mulher precisam estar fortalecidos na fé, pelo diálogo, pela vivência da alegria, na sexualidade, vivida de maneira sadia. Não é? E neste livro, o Cleto, nosso querido Cleto, conhecido aí do Juntos Somos Mais, e a sua esposa, Carla Astucci, eles querem repassar às pessoas a sua experiência, aquilo que eles viveram, aquilo que eles amadureceram, que foi mudando na vida do casal, e, sobretudo,
há muitos ensinamentos ali interessantes sobre a vida sexual, não é? Então, tá aí para você uma boa sugestão nesta manhã de sexta-feira. Muitos casais precisando dessa ajuda, né, na orientação afetiva, na vida sexual e afetiva do casal. Tá aí, Casamento Fortalecido. Um beijo para os compadres, né, a Carla e o Cleto, padrinhos da Poliana. E eu indico também, Márcio, e a boa nova também, que todos os materiais de evangelização da Canção Nova, nesses dias, estão com 10% de desconto para você já adiantar as suas compras de Natal, tá bom? Você que tem amigo secreto, né? Gosta de dar uma lembrancinha no final de ano. No final a gente dá mais umas dicas também, né? Tem bastante aí pra gente dar. Então já aviso você que tá com 10% de desconto. Você pode entrar na loja.cançãonova.com, tá aí na tela para quem tá pela TV, acesse, ou pode ligar para nós no 120, código da operadora 12-386-2600. Receber com carinho Tiago Tomé. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio. Bom dia pro Diego também, que já está aqui do lado. Daqui a pouco ele vai saudar você. Uma alegria estar de volta aqui no Sorrindo para a Vida nessa manhã. E já querendo anunciar alguns, já que o Márcio já falou do aprofundamento que vai ter para juízo, começou, né? Eu já anuncio, já começa hoje, né, Paula? Começa hoje. Eu também querendo começar. E eu já aproveito para divulgar o acampamento também que vai ter na Canção Nova no próximo fim de semana. Não nesse, mas no outro. Dia 16 a 18 tem acampamento Preparai o Caminho, com o tema Venha a Nós o Vosso Reino. Olha as presenças, olha, Padre José Augusto, Padre Anderson Marçal, Diácono Nelsinho, Ministério de Música Canção Nova também sempre ajudando a conduzir esse evento maravilhoso, Preparai o Caminho, de 16 a 18 de dezembro. Aproveito também para mandar um abraço pro pessoal de Conceição do Coité, lá na Bahia, que eu estive lá, já trouxe alguns generosos, doação. O povo baiano também. Tão querido, né, Tiago? Não, é impressionante, mas tão carinhoso. Muito carinhoso e muito, eles nos abraçam assim com a alegria deles. São muito latinos. É uma ternura quente, né? Exatamente. Eu acho que por ser carioca também me identifico um pouquinho ali com o sangue muito baiano. Muito afetuosos, é verdade. Então eu quero deixar esse abraço. O pessoal de Conceição do Coité teve um show lá na segunda, depois participei também. Foi um tríduo lá, teve Adriana Arides, Davidson Silva, e eu estive lá também, então foi muito especial deixar esse abraço pro povo de Conceição do Coité, lá na Bahia. Alô, Bahia! Né? Bom dia para todos os baianos. E o Diego tá aqui, Diego Contiero. Ele que tem uma voz linda e tem um dom maravilhoso. Hoje ele veio para tocar, mas ajuda a cantar também, né, Diego? Sempre, bom dia. Comigo, então. Aqui sempre para somar, né? O que a gente tem de melhor a gente vai misturando aí na massa. Queria deixar um abraço ao pessoal de Maringá, no Paraná, que nós estivemos lá para Raléu, junto com o Dunga. Foi maravilhoso, foi muito bom ver os amigos. Raléu em Maringá? Sim. E foi maravilhoso rever muitos amigos, conhecer novos amigos lá. Foi uma experiência fantástica. Coisa boa ter o Diego aqui com a gente, o Tiago. Você pode participar nas redes sociais, no nosso Sorrindo pra Vida, tanto pelo Twitter como Facebook. Vai mandando a sua manifestação, tá bom? De carinho aqui por nós, né? Pelo Sorrindo pra Vida, mas muito mais que isso. A gente quer o seu pedido de oração e também a sua iniciativa, né? O seu retorno, como tem chegado a evangelização da Canção Nova aí no seu coração. Participe. Márcio, eu tenho a alegria de receber ontem a Mosângela, a nossa Mo, né? A minha querida Mo, que acabou de ter neném, ela é daqui da comunidade de Canção Nova. Ela mandou uma mensagem no final da noite. Paula, recebemos uma doação dos amigos da Inglaterra. Olha só, Márcio, veio num cofrinho muito bonito. Os amigos da Canção Nova que estão na Inglaterra. Isso, olha... É doação do grupo de amigos, participantes da Capelania Católica Brasileira, grupo de oração Mazuel Rio, na Inglaterra, e os amigos do Brasil. Mônica de Jesus, né? Identificaram aqui para mim. Obrigada, Mônica. Mas olha quantos nomes, vou mostrar para quem está em casa. E colaboraram em euro, Márcio, que é a moeda Libra. Lá. Oi? Libra? Libra? Desculpa, Márcio, pensando que era euro. É Libra, gente. E veio aqui, agora acho que aqui já transformaram em real, né? Colocaram o R aqui na frente. Deu um total de R$ 1.542. Generosidade que não para de chegar e de todos os lugares do mundo. Gente que ama a Canção Nova. E assim a gente vai caminhando rumo ao 100%. Que a Canção Nova, essa obra de evangelização, gente, você pode acreditar, vive da doação generosa do povo de Deus.
E eu digo do povo de Deus porque vive da doação dos sócios evangelizadores, mas muitos que não são sócios colaboram frequentemente com a Canção Nova. Então, aonde o Espírito Santo acampa e move os corações, a generosidade se faz presente, a obra de Deus se mantém. Nós estamos no último mês do ano, é o mês de dezembro. Poucos dias aí para finalizar, né? Todos os meses desse ano a gente chegou até chegou perto de fechar a nossa campanha, mas não conseguimos em nenhum dos meses chegar aos 100%. No mês de dezembro não é uma opção, a gente precisa mesmo chegar aos 100%. Mas a boa notícia que eu trago para você é que, chegando aos 100% no mês de dezembro, a gente zera o ano inteiro. Aí, o mês de dezembro chegando aos 100%, é 100% de todos os meses também que não haviam fechado. Por isso é tão importante o nosso empenho, o nosso esforço em chegar aos 100%. Nós temos nesse mês de dezembro o 13º. É uma parcela dele, é isso mesmo. Receber uma das parcelas, não é? Então, ao receber esta parcela, lembre-se da Canção Nova. Não é? Eu sei que se prepara, tem as festividades de Natal, os presentes que você quer dar, as viagens que você vai fazer. Mas nós não podemos deixar de lado as coisas de Deus, gente. Não podemos nos esquecer daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Olha o nome sagrado, o que é sagrado é sagrado. E a nossa colaboração para essa obra de evangelização é sagrada. Eu não posso agora no mês de dezembro me esquivar, Márcio, dizer não, chegou o final do ano, eu tenho as minhas atividades, eu tenho coisas para fazer, vou diminuir a minha dedicação, não vou estar tão frequente aqui no Sorrindo para a Vida. Não posso fazer isso. Não pode mesmo, né, gente? Eu preciso continuar ali o meu nível de fidelidade até aumentar. Então eu peço a você mesmo, a título desse exemplo que nós tivemos aqui, de quem veio de longe, trazendo cofrinho, não é? Quem viaja a longas distâncias sabe que um cofrinho como esse é um incômodo para carregar, viu? Quem nunca viaja não sabe, não é verdade? Um dia eu trouxe o Incrível Hulk de Brasília. Eu lembro. A gente fica feliz, gente, mas às vezes dá até uma agonia quando você está indo. Só isso aqui já dentro da mala já é excesso de bagagem. Mas tem lugares assim que é uma alegria, mas dá agonia também. Você vai entrando no aeroporto, dá um pote para você de moeda desse tamanho. A gente traz por amor e quem levou, leva por amor. Por amor. Então, quando uma pessoa chega daqui, de outro país, do norte do Brasil, do nordeste, do sul, trazendo trouxe amor, né, Márcio? É verdade. Cofrinho, coisas pro bazar. Olha, eu dou o maior valor, porque é sinal de que ama realmente. Olha, eu amo também. Eu amo porque alguém ama primeiro, amou primeiro. Eu fui no grupo na aeronáutica que me entregaram, me lembra, Ana, de pegar lá no carro. Tem uma árvore de Natal de ferro fundido. Ah, você falou. Lembra que a gente ganhou um altar, né? Que ajudou o projeto da M Almas em um dos meses, de um artesão da cidade de Guaratinguetá, aqui pertinho de nós. Ele mandou uma árvore linda de Natal, tá ali no carro, pesada, mas com tanto carinho e amor, que vai ajudar o projeto da M Almas nesse final de ano. Gente, Márcio, que já acolheu, como você disse, e já entendeu que não dá para parar em dezembro. Pelo contrário, temos ainda que trabalhar muito neste mês. E eu li a matéria do Eto nessa revista, do aniversário dos 80 anos do Monsenhor, e é bem isso mesmo. Nós não chegamos ao 100% durante os meses, mas o mês de dezembro não tem como, né? Então é o que você puder fazer. Ah, mas o bonito que eu li nessa matéria. A Canção Nova conseguiu reajustar, foi feito vários reajustes de economia, né? Nós tentamos de todos os jeitos, como você, na sua casa, eu tenho certeza, né? Como família no Brasil, foi vendo ali, né? Se a energia, vamos apagar a luz, né, gente? Um pouquinho, vamos diminuir o gasto ali da água. O que você pode fazer como família para diminuir os gastos no final do ano? A Canção Nova passou também por esse processo. Então, graças a Deus, nós estamos chegando neste mês de dezembro com muita esperança, com muita fé, confiança e com muito trabalho. Agradecendo então a você que já fez a sua doação, que já está participando da ação Uma Expressão de Amor, nos ajudando no boleto
você que é sócio, já recebeu, né? Está recebendo a revista desse mês. Além da revista linda em homenagem aos 80 anos do Monsenhor, junto com ela vai o boleto duplo, indicação de um sócio, né, que sempre nos ajuda. O sócio sempre traz novidades, sugestões. Mande para nós uma forma de nós fazermos o algo a mais no final do ano. Está aí o boleto duplo. Então você pode participar. Esse boleto, quem participar no valor mínimo de R$25, vai poder baixar 4 pregações digitais, sendo uma bem especial, viu? Uma pregação exclusiva do Monsenhor Jonas, Ser Combatente na Oração como Maria. Obrigada a você que já está nos ajudando nessa ação entre amigos. Todo mundo ajuda, faz o que pode, é isso que a Canção Nova precisa. Você já separou a palavra de hoje? João 9, de 1 a 7, nós vamos meditar a palavra. E o Papa sempre nos deixa uma frase aqui, nos sorrindo. Olha só o que ele nos diz hoje. Deixemo-nos contagiar pelo bem e contagiemos com o bem. Papa Francisco. Repito para mim, para você. Deixemo-nos contagiar pelo bem e contagiemos com o bem. Escolher pelo bem, Tiago? Com certeza. Boa escolha. Uma boa motivação do Papa Francisco para nós nessa manhã. Já é para cantar? Cantar, rezar. Você está livre. Deixa o Espírito agir. Vamos cantar então. Realmente é esse tempo. É tempo de misericórdia ainda. É tempo de realizar o bem. E que a gente, de vitória em vitória, cada dia... Até coloquei aí, está preparado para esse dia. Como você escolhe viver esse dia? Apesar dos acontecimentos que nos vêm, de que forma nós escolhemos responder a eles? Quero começar cantando então essa canção, tema do CD, Tempo ao Tempo, preparando os nossos corações para a palavra. É preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar seu caminhar. Peçamos ao Senhor a orientação desse dia, tomando cuidado com os impulsos do coração. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. É preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar seu caminhar. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar
seu caminhar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre bom a gente começar a escuta da palavra de Deus, nos abençoando, né? Trazendo sobre nós o sinal sagrado da Santa Cruz. Pedindo a Deus que nos proteja como nós fizemos, mas ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que abra nossa inteligência para compreender a palavra, por isso o sinal da cruz na testa, que abra nossa boca para proclamá-la, que abra o nosso coração para amá-la e que todo o nosso ser seja envolvido pela palavra de Deus. Isso é tão bom nós nos persignarmos antes de mergulharmos na palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos do 1 ao 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa, que palavra esclarecedora, e ali confirmada por meio de um milagre, porque o milagre, gente, é a maneira que Deus usa para nos chamar a atenção para coisas importantes. Você já viu o professor em sala de aula? Quando está muito tumulto, os alunos estão conversando e ele quer falar algo e ninguém presta atenção, ele vai lá e bate palmas e todo mundo olha. Deus bate palmas para chamar a nossa atenção, realizando um milagre. Não é fazer para aparecer, é fazer para nos levar a entender que o que vem agora é muito importante para a salvação da gente. Tanto que São João ele nem gosta de chamar de milagre. No Evangelho de São João ele fala constantemente de sinais, porque o sinal ele aponta para algo mais importante do que aquilo que ele fez, do que aquilo que ele é. Então, se você vem aqui para a Cachoeira Paulista, você vai encontrar pela estrada vários sinais que indicam o caminho. Você, dependendo do lugar onde você sair, você vai vir primeiro em direção ao Rio de Janeiro, para depois pegar em direção a São Paulo, e Cachoeira Paulista fica exatamente no meio do eixo Rio-São Paulo. Então você vai ver indicações, você vindo lá do Nordeste, por exemplo, Rio, aí depois indicação para São Paulo, e quando estiver mais pertinho, tem as placas. Você vai ver inclusive placa Cachoeira Paulista. A placa é um sinal. Quando você lê um nome nela, Cachoeira Paulista, você não estaciona o carro, você não para e fica ali, porque você não chegou ainda. Ela é apenas um sinal de que você está no caminho e que aquilo que você tanto deseja ainda está por vir. Os milagres são sinais de uma cura mais radical que nos espera, que é a ressurreição, que é a nossa salvação. Então Jesus ia passando, viu um cego de nascença e os seus discípulos fizeram uma pergunta para ele. Essa pergunta é muito importante. E eu queria que você prestasse muita atenção. Sobretudo você que acha que certas coisas acontecem na sua vida por castigo de Deus. Ou que aconteceu algo com seu filho por castigo
de algo que você fez, que seu filho nasceu de um jeito ou nasceu de outro, por causa de algo que você fez, de um comentário que você falou do filho de alguém, ou de um momento de ódio que você viveu. Tem muita gente atormentada com a ideia de que um acidente, uma deficiência, um problema de nascimento, um problema em família é consequência, é fruto de um castigo que Deus nos deu por algo de mal que nós fizemos no passado. Toma cuidado com essa ideia, porque essa ideia é diabólica. Quando a gente insiste para a pessoa não se envolver com falsas doutrinas, gente, não é para fazer proselitismo não, e nem para poder ficar arrebanhando gente, dinheiro. Olha, sinceramente, do ponto de vista prático, não faz a menor diferença para mim se você for católico ou não. Quantas pessoas que a gente se encontra aqui através da televisão, mas que pessoalmente nós nunca vamos nos ver, só no céu. Espero em Deus, né? Que a gente vai se encontrar lá. Quero merecer isso também, quero caminhar para o céu. Quantas pessoas nós nunca vamos colaborar um com o outro efetivamente, materialmente. Então, do ponto de vista prático, você ser católico ou você não ser, não vai afetar a minha vida. Mas quantas vezes você nos vê insistindo para a pessoa não se envolver com falsas doutrinas? Porque uma falsa doutrina põe a pessoa louca. Eu fui para o Nordeste, para uma cidade do sertão nordestino, e atendi um casal jovem. A moça amava o seu filhinho, e o filhinho já estava ali era uma criança de poucos meses, mas muito fortinho, muito bonito, menino perfeito, gente. Ela me mostrou a foto dele uma semana antes do falecimento. Que criança linda, forte, saudável. Mas ele entrou num processo assim de doença, nada muito sério, nada que não se resolvesse, mas por causa da fragilidade que ele estava em função da enfermidade. Uma das noites em que ele estava fraquinho, ele broncoaspirou o leite. Por 2 horas que a mãe dormiu, a mãe foi dormir por volta de umas 2 e pouca da manhã, porque já tinha noites que ela virava cuidando do filho. E quando acordou às 4 e foi lá acudir, a criança já estava em sofrimento de morte. Levou para o hospital, não conseguiram fazer nada por ela. O filho morreu. E com aquela dor que fazia o seu coração sangrar, eu rezei por ela, eu a ouvi, ela me contou. Depois pude orientá-la e orar por ela. Com o coração sangrando, ela começou a buscar consolo em tudo enquanto é lugar. Então olha aí para você, que às vezes perdeu um filho querido, amado, e nesse momento de dor, comete a loucura, o desatino de buscar consolo onde ele não existe. Você vai encontrar dor, desespero, sofrimento, buscando consolo onde não existia, numa dessas doutrinas esquisitas, mas tão comuns perto de nós. O que disseram para aquela mãe? Que o filho dela morreu por um castigo que Deus deu a ela, por um pecado grave que ela cometeu. Então ela chorava noite e dia, perguntando que pecado era esse que ela não se lembrava e do qual ela queria se redimir. E qual a consequência? Ela travou. Nem filho mais ela queria ter, porque ter filho para morrer desse jeito. E imagina, gente, o desespero de alguém que não pode nem contar com Deus, porque como é que você vai contar com Deus que matou seu filho, que tirou seu filho para punir você? Primeiro, eu não acredito num Deus assim, que mata o inocente por causa do pecado do outro. Não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo que faz isso, certo? Então olha o que esta palavra diz, a resposta do próprio Jesus. Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais. Mas Deus vai usar essa enfermidade para manifestar a sua glória. Deus não pôs aquilo lá. E não foi o pecado do pai, nem o pecado dele, foi uma deficiência. Essas coisas acontecem nessa nossa vida humana, natural.
Não é? Quantas pessoas tiveram assim o seu parto comprometido, o seu nascimento comprometido, às vezes por um acidente que acontece ali na hora, gente. A nossa natureza humana neste mundo é sempre muito frágil. E aí, é claro, as consequências vêm. Jesus disse, não foi ele, nem foi seus pais que pecaram, mas Deus vai se utilizar dessa situação que já está aí, para manifestar a glória dele na vida deste homem, e para que todos possam ver, se manifestará nele as obras de Deus. E continua Jesus dizendo, é preciso que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto a gente tem tempo, vamos fazer. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a sua saliva e aplicou nos olhos do cego. Lembra que eu falei que São João é o homem dos sinais? Por que São João ele conta que Jesus fez barro com o cuspe? Porque os antigos entendiam que a saliva, o cuspe, é sopro concentrado. E que o sopro é o espírito da pessoa. Lembra quando Jesus entrou no cenáculo e soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo, a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Soprar é dar o próprio Espírito. Quando o Gênesis conta que Deus criou Adão do barro, soprou sobre a sua narina e ele veio a ter a vida, porque Deus pôs nele o Espírito. Então o sopro comunica o Espírito, o sopro divino comunica o Espírito Santo, e a saliva é uma concentração de Espírito. Eles entendiam assim, é claro que não é, mas eles entendiam assim, e como entendiam dessa forma, o sinal vale. Todo mundo que estava à volta entendeu que era pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo que aquele homem estava sendo curado. E Jesus veio de Deus, quem estava com ele era o Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo que nós recebemos a nossa cura. Quem nos cura todos os dias é o Espírito Santo. Mas Jesus, ao lavar os olhos daquele homem com a sua saliva e com o barro, né? Que é de novo a criação, é misturar o barro com o Espírito. Quando Deus pela primeira vez misturou o barro com o Espírito, nasceu o ser humano. Adão foi o quê? Deus moldando o barro e pondo seu Espírito. Jesus fez o quê? Fez uma maçaroba ali, né, de barro com o Espírito e pôs sobre os olhos daquele homem, dizendo, aquele que criou tem também o poder de consertar. Eu posso consertar porque eu venho daquele que é o Criador. Eu crio junto com ele. E depois de ter feito isso, tinha uma parte que tocava para o cego, porque a cura se completa quando nós fazemos a nossa parte. O que ele disse para aquele cego? Vai se lavar lá na piscina do enviado. Na hora em que o cego obedeceu, a cura se realizou. Não foi ter se lavado na piscina, foi ter obedecido. O ser humano só encontra a sua verdadeira cura, a sua verdadeira realização por meio da disciplina da fé. E aqui disciplina por causa da palavra discípulo. A palavra, quem é o discípulo? É o disciplinado. O que você ensina ao seu discípulo? A disciplina. Na escola, você pergunta para um aluno, quais são as disciplinas que você está estudando? História, geografia, matemática. Tem uma disciplina que quem não aprende não se cura e não se restaura. É a disciplina da fé. Se eu quiser uma vida nova, eu tenho que aprender a ser discípulo. E isso acontece quando eu aprendo a acreditar. Não é? Então, a verdadeira realização que você tanto espera, ela se dá por meio da disciplina da fé, quando você se coloca a seguir Jesus e aprende a obedecer o que Deus lhe pede. Isso é muito bonito quando a gente está aqui explicando, mas colocar isso em prática na vida custa. Vou te dar um exemplo. Se nós apresentamos a Deus um pedido,
mas a resposta não vem, o que nós devemos fazer? Você rezou, esperou. Cadê a resposta? Cadê Deus que não te fala? Cadê Deus que não te atende? Você rezou, esperou e a resposta não veio. Você esperou e a resposta não veio. O que você deve fazer? Nós devemos continuar crendo na palavra de Deus, no que Deus colocou como inspiração no nosso coração, porque Ele não volta atrás no que Ele nos disse. Se Deus colocou no seu coração uma convicção, não largue mão dela. Não nos desviemos dela por aquilo que nós vemos ou sentimos, porque nesta vida nós vamos o tempo inteiro enfrentar contrariedades no que diz respeito à vontade de Deus. Gente, olha para a Canção Nova esse ano, quanto vento contrário. Essas contas para pagar são um vento contrário terrível. E olha, não é difícil alguém ficar pensando assim, cadê Deus que não atende? Esse povo está rezando, o Monsenhor pediu isso a Deus, né? O fechamento do 100%. Quando Deus vai nos dar, isso cabe a Ele. Qual é a nossa parte? Continuar acreditando e fazendo o que Ele nos pede. E assim nós vamos em frente. Nós acreditamos, eu acredito no 100%, eu vou fazer a minha parte, não vou ficar olhando para aquilo que me desanima, mas de jeito nenhum. Eu não olho para a porcentagem que ficou faltando, eu olho para que a gente conquistou, porque senão a gente se desanima com os ventos contrários. Não se desvie do que Deus pôs no seu coração por aquilo que você está vendo ou está sentindo, porque sempre vai ter coisas na sua vida, vão existir coisas para desmentir o que Deus lhe diz. Verdade, mas... Não é desmentir, porque Deus não diz mentira, mas é para descontar as verdades que Deus põe no seu coração, para contrariá-las, para fazer frente a elas. Fica firme no que Deus te inspirou, porque enquanto você permanecer firme, a sua força vai aumentando e você vai se tornando inabalável. Quanto pior a dificuldade que você enfrenta, mais força você tem que fazer para aguentar. E quanto mais força você faz, mais forte você fica. Mais forte, e chega uma hora que você se torna inabalável. Aquele problema que você enfrentou, se ele voltar, ele já não te assusta tanto, que você diz, eu já te conheço, você já veio ano passado, já te enfrentei, já sei como é que eu te venço. Que terrível, né? Teve uma moça que chegou para mim e disse assim, olha, eu encontrei na Canção Nova a cura da síndrome do pânico, mas ela disse, Márcio, de vez em quando volta a tentação de cair nela. Aí eu coloquei minha mão sobre ela e disse, só que agora você já sabe a porta de saída, porque antes você estava enclausurada naquela armadilha, agora você já saiu uma vez, você sabe como sair sempre. Falei, fica firme no caminho que Deus te mostrou, porque essa síndrome nunca mais vai dominar sobre você. Eu vi quando os olhos dela brilharam, como quem diz assim, é isso mesmo, sabe? O fato de nós vermos as coisas acontecendo ao contrário do que Deus nos prometeu, e mesmo assim nós continuarmos inabaláveis na nossa confiança no Senhor, isso nos torna cada vez mais fortes. E olha, isso é um valor muito maior do que se Deus te atendesse prontamente. É um presente muito maior, porque nós pedimos a Deus coisas que passam, vão embora, que nos dão um conforto ali naquela hora, mas que depois também se esfumaçam. Mas o que Deus fez em nós, enquanto nós esperávamos com confiança que Ele nos atendesse, isso nos acompanha para sempre, inclusive na eternidade. Muitas vezes Deus demora em nos atender, meu querido, muitas vezes, não são pouco não, são poucas as vezes não, muitas vezes Deus nos ouve, mas por um mistério que um dia Ele vai nos dizer. Ele demora para nos atender. E eu e você precisamos compreender que tanto a demora, quanto a graça alcançada, são a seu tempo respostas de Deus para nós. Mas Márcio, como é que é isso? A demora também é Deus te respondendo.
Eu escuto algumas pessoas reclamando, né? Eu vou lá, eu rezo e Deus não me dá o que eu quero. Deus não me responde. Eu falei, peraí, não é assim. Não também é resposta. Seu filho vem e te faz um pedido. Pai, eu posso ir ali? Não. Respondeu. Respondi. A gente é engraçado, a gente quer consultar a Deus desde que Ele nos diga sim sempre. Meu amigo, não também é resposta. E quantas vezes o não da parte de Deus salvou a sua vida neste mundo? Você está vivo porque Deus te deu um não. Porque se Ele tivesse te dado um sim, você tinha morrido. Tinha se envolvido em alguma coisa que talvez tivesse ceifado a sua vida. Nós um dia vamos compreender esse mistério de salvação, pelo qual Deus nos preservou de tantas coisas que poderiam ter nos furtado desse mundo. Deus, muitas vezes, para preservar a sua alma, vai dizer não para você. Então, tanto o não, quanto a demora, e quanto o atendimento da nossa oração, são respostas da parte de Deus. Às vezes, aquilo que nos parece um desvio, aquilo que parece para nós que é uma demora, é aquilo que vai justamente nos preparar para a gente receber a graça, a cura, o milagre, porque às vezes a gente não está preparado para aquilo que a gente está pedindo a Deus. E olha, não é fácil uma pessoa que recebeu uma grande graça de Deus se desviar dele. Então é uma questão de caridade, Deus nos preparar para receber o bem. Não é? Quantos pais não podem entregar nas mãos dos filhos a fortuna que eles detêm? A gente vê muito cantor que faz sucesso jovem, de menor inclusive. Ele não pode administrar aquela fábula de dinheiro. Quem administra é um tutor. Ele não está preparado, vai fazer loucura. Olha, quantos jogadores de futebol foram milionários e hoje estão na miséria? Que não estavam preparados para enriquecer repentinamente e enriquecer tão fortemente. Quantos saíram da favela, dos lugares mais pobres, para os mais glamurosos? Saíram de um barraco de lona para viver num castelo. E passam um pouquinho de tempo depois, estão na mais absoluta miséria. Às vezes até na indigência. Você vê agora com esses vídeos de internet, gente que foi famosa na indigência, porque não estava preparado para receber aquilo que num primeiro momento era um grande bem. Quando depende de Deus, para nos atender, Ele primeiro nos prepara, para que o bem seja um bem, e para que a graça faça realmente você estar em estado de graça. Quantos homens e mulheres de bem tiveram que submeter todos os seus projetos ao Senhor e depender até de Deus dizer para eles um não? Eram pessoas boas, de bem, fazendo o que era certo, mas porque eram de Deus, submeteram seus projetos ao Senhor, e Deus os dirigiu em todos os seus passos. Deus vai dirigir você, se você for capaz de obedecer como esse cego. Era cego enquanto vivia longe da obediência à palavra de Deus. Mas no momento em que ele resolveu obedecer, os seus olhos se abriram. Submeta os seus projetos a Deus, como os antigos fizeram. E quando eu digo antigos, antigos próximos também, como talvez o seu bisavô, tão famoso na sua família por ser um homem católico, foi seminarista, quase foi padre, mas empenhado em viver a fé, homem honesto, íntegro, submeteu os projetos dele todos os dias da vida a Deus. Talvez o seu avô, a sua avó, são as pessoas de referência de oração na sua família. Seu pai, talvez o seu pai não foi lá aquele sucesso financeiro, profissional da família, mas ele foi aquele sucesso moral da família. Quando as pessoas olham para o seu pai, vem um homem de verdade, um homem firme, de caráter, que as durezas da vida não dobram, porque ele não se dobra diante de coisas, ele se dobra diante de Deus. E porque o seu pai foi um homem que aprendeu a dobrar-se diante de Deus, os sofrimentos da vida não são capazes de vergá-lo. E ele
foi uma testemunha para você de que se deve submeter a Deus os próprios projetos. E quantas vezes você viu ali dentro de casa mesmo? Ou o exemplo dos antigos, né? Em que passaram por horas, dias, meses, anos, que provaram a sua fé, e contudo foram momentos de avanço, de crescimento espiritual. Foram provados? Foram, mas eles cresceram, eles avançaram, e quando chegou a hora H, aquele momento em que eles estavam prontos, eles haviam sido preparados com amor e com uma paciência que os fizeram vencer todas as dificuldades. Olha, a gente passa às vezes a vida inteira pedindo algo para Deus, e quando chega a hora de nos dar, a gente nem faz mais conta, porque o que a gente já recebeu no decorrer do caminho é tão grande, que ficou ofuscado o que a gente pediu, e aquilo que a gente pedia a Deus virou um trocadinho que o pai põe no bolso do filho, sabe assim? Sabe quando o filho vai abraçar o pai no dia dos pais e leva um presentinho que ele comprou com o próprio dinheiro? Pegou a mesada dele, comprou o presente no dia dos pais, aí o pai abraça o filho e com a mão ele enfia no bolso do próprio filho um trocado que é mais do que o filho gastou para comprar o presente. Às vezes o que a gente pediu tanto a Deus, que a gente achava tão importante, é um trocadinho que Deus está colocando em nosso bolso, comparado com tantas graças que Ele nos concedeu, porque nós tivemos paciência de esperar e vencer aos poucos a dificuldade. Ver o tempo passar sem ver aquilo que nós esperamos acontecer é difícil demais. É difícil para você, é difícil para mim, mas essa é a espera que nos leva a ver a glória de Deus acontecer, como esse cego. Senhor, quem que pecou? Foi ele ou o pai dele? O homem era cego de nascença, gente, nunca tinha enxergado. E Jesus responde: sabe o que vai acontecer? Deus vai manifestar nele a sua própria obra. Todo o tempo que ele esperou e que ele viveu sem enxergar vai ser compensado hoje, porque ele vai receber o que talvez ninguém que ele conheça tenha recebido: um milagre da parte de Deus. Enxergar, todo mundo enxerga, mas um milagre dessa magnitude poucos a recebem, e ele vai receber. Esse homem fez uma experiência de Deus tão grande que transformou em discípulo. Quando Jesus manda esse bendito, a piscina lá do enviado, a piscina de Siloé, o tanque de Siloé, está transformando ele num discípulo. Está transformando. Ser discípulo de Jesus nos faz encontrar a graça. A graça de Deus, ela pode chegar por caminhos inesperados. Você não sabe como, você não sabe quando, mas que ela vai chegar, vai. E é Deus quem liberta das doenças incuráveis e das enfermidades do coração. Deus é quem nos liberta sempre, quem nos cura. Ele se comoveu com a situação daquele cego, porque Ele sempre se comove com o nosso sofrimento. Deus se comove com o que você está vivendo, e se comove com a nossa fé, e se comove com as nossas orações. Nenhuma oração fica sem ser escutada por Deus, mesmo a do pior dos pecadores. Eu gosto de entender aquele exorcismo que Jesus fez, que os demônios foram para os porcos, como uma oração. Porque os demônios estavam no homem, e quando Jesus chegou, eles entraram em desespero e começaram a reconhecer quem Ele era. Você é o Filho de Deus, você veio antes da hora para nos perder, você vai nos tirar daqui, não nos tire daqui, ao menos nos mande para os porcos. Jesus deixou. Falei, meu Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que até a oração de um demônio é ouvida, quando não era para o mal das pessoas. Mas um momento de desespero. Se Deus ouve até uma súplica como essa, não vai ouvir a sua, que é filho. Deus ouve a sua súplica e Ele ouve as suas orações. Ele vai atender você. Ele untou os olhos daquele cego, não foi com cuspe, nem com barro, foi com seu espírito, e disse: vai te lavar. Foi quando o homem obedeceu que a graça se consumou. Esse tipo de fé nos permite ver o invisível e nos permite esperar contra todo desespero, porque tudo é possível a quem tem fé. Você crê? Porque na medida em que você crê, as coisas vão se tornando possíveis para você.
Não é mágica, é conjunto, é processo. Processo. Na medida em que você crê, as coisas vão se tornando possíveis. A Canção Nova não foi assim? A Canção Nova não nasceu grande, gente. E durante muitos anos, ela era um molhinho de nada. Um punhadinho de gente. Tinha que alguém acreditar. E tinha que acreditar. Mas à medida em que se creu, a Canção Nova cresceu. É na medida da fé que o impossível vai acontecendo. A fé cresce e as possibilidades vão aparecendo. Vai dar certo. Né? Com Deus vai dar certo. Com Deus vai dar certo. Obrigada, Márcio, por essas palavras. E é assim mesmo. Todos nós passamos por isso. Como é duro ver as coisas ruins, dificuldades acontecerem na nossa vida e as promessas de Deus não se cumprirem. Mas nós não podemos esquecer dessas promessas. A hora que a dor chega e a hora das dificuldades, bate aquele medo em você ou o desespero, chegou a hora de colocar fé. Chegou a hora da fé. Fé é para essas horas, especialmente para as horas mais difíceis. Mas como é bom também, Márcio, quando a gente vai vendo os sinais de Deus, no meio daquele turbilhão de coisas ruins, você vai vendo ali um sinal de Deus. Você vai percebendo, peraí, não é do meu jeito, mas vai ser do jeito de Deus e vai ser melhor. Espera no Senhor e tem coragem, né? Tantas músicas lindas que a nossa igreja nos ensina. Eu quero ficar desse lado aqui. Fica firme no que Deus inspirou. Fica firme no caminho que Deus mostrou para você, né? E é assim mesmo, Tiago, às vezes um problema era tão grande, né? Chega outro, a gente olha para trás, mas aquele não era maior que esse que está chegando hoje? Quando o Márcio falava isso, de vez em quando a gente se encontra ali fazendo uns treininhos na academia, né? Para ficar bem, para cuidar da saúde. E quando o Márcio falava isso, me veio logo assim, que às vezes a gente olha para um peso ali, né? E a gente não consegue pegar logo de início. Mas conforme você vai começando e vai fazendo e vai exercitando, vai aceitando, né? Daqui a pouco já fica fácil aquele, você já pega um maior e você vai evoluindo. Então quando você citava aquela mãe, aquela situação, né, me vinha esse seu coração, aquela mulher, né, que venceu a síndrome, né, como você citou aqui. Então agora você já sabe o caminho. Então no começo era impossível pegar aquele peso, mas vai treinando, é um processo. A cura também é assim. E quando o Márcio falava dessa demora, que às vezes parece um não momentâneo, não é que Deus não vai fazer nunca, mas é como a Paula é mãe aqui, o Márcio também é pai, mas quando, vamos pegar nossas crianças, quando eram bebezinhas ali, a gente almoçando um prato de comida, e eles ainda estavam na papinha, mas quando olhavam um prato de comida já queria comer e começava a pedir, e aí você automaticamente precisava dar um não. Mas não é que eles nunca iam comer o prato de comida, é que naquela hora não tinha condição. Então, Deus... Vai engasgar. E até fazer mal. Vai engasgar, vai fazer mal. Então, eu penso que o milagre, esse processo do milagre com Deus também... esperar, não, também é assim. Às vezes a gente ainda está na papinha, ainda tem que amadurecer um pouco mais para receber aquela graça. Então, a demora é o que o Márcio falou. A demora muitas vezes é Deus nos preparando para receber no momento certo aquilo que Ele tem. Então, o não às vezes é momentâneo. O não é eterno. Não é que Deus nunca vai te conceder. E Deus leva a sério a sua oração, o seu clamor. Eu quero cantar essa canção que fala desse tempo, desse processo da fé. Como o Márcio disse, eu até anotei aqui, o cego foi curado graças à obediência. Que a gente se submeta a Deus e a vitória vem. Por mais que demore um tempo, é um processo. Mesmo quando as forças se vão e parece que tudo se perdeu, a visão não vê nada além, mas obedeço a voz da minha fé que diz: eu vencerei, no Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei.
eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. E às vezes demora um tempo. Vamos subir um tom, Diego? Pode subir mais um. E quando a Paula falava do tempo de Deus, que às vezes não é o nosso, a gente tem cantado essa música na campanha de oração da missa do Clube da Evangelização. Quarta-feira que vem é a última semana da nossa campanha, e a gente tem rezado exatamente isso. Mesmo quando Deus não faz do meu jeito e no meu tempo, a obediência é esse caminho para acolher e para receber o impossível de Deus, o milagre de Deus. E a segunda estrofe da canção diz isso: mesmo quando Deus não faz do meu jeito e no meu tempo, a obediência é o caminho. Me submeto, pois sei, Deus tem o melhor pra mim. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Ô Senhor, eu escolho nessa manhã confiar. E você pode ir repetindo isso para você mesmo, para o seu coração. Eu escolho confiar. Eu escolho depositar a minha confiança no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor não nos decepciona. O Senhor, como um Pai amoroso, tem um projeto maior para nós de felicidade do que a gente planeja, do que a gente tem planejado, pedido. Nos perdoe, Senhor, pelos momentos em que nos deprimimos, em que até mesmo nos desesperamos. Você que entrou em desespero muitas vezes porque não viu as situações se resolverem da forma que você pediu. Hoje, com esta palavra, uma porta se abre, um caminho é iluminado dentro de você. É a fé que volta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor desperta tantos corações nessa manhã para a fé verdadeira. Não uma fé de mentira, mas a fé verdadeira em Cristo Jesus. O Senhor que é fiel em suas promessas. O Senhor que é um Pai e que cuida de nós. Bendito seja, Senhor. Bendito sejas porque o Senhor visita a nossa casa. Bendito sejas porque o Senhor visita a nossa história. Bendito sejas porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor do que a gente possa imaginar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por essa palavra linda, Márcio, que você separou para nós hoje. Depois você pega, viu? Você que sintonizou o Sorrindo para a Vida depois. João 9. Vai lá para você ver. Nada que o cego tinha feito lá, não era culpa dos pais, não. Que coisa horrível, né? Que coisa pesada carregar isso, né? Uma culpa que não é sua, né? Não. Mas Deus pode tirar de um grande mal um maravilhoso bem. Ele consegue, em situações difíceis, reverter tudo isso para o nosso bem. Vamos confiar. Olha, nós vamos agora ao vivo, porque estamos ao vivo, direto ao Clube da Evangelização, Aninha. E hoje eu tenho uma grata surpresa, é o Fábio aqui, o missionário da Canção Nova. Ele que é responsável, gente, por todo o nosso departamento de audiovisuais, pela liberação dos livros, né, os CDs, né, toda a confecção dos nossos materiais. Ele que lidera uma equipe. Fábio, bom dia, é com você. Bom dia a você que todos os dias acorda conosco, sorrindo para a vida. Bom dia, Márcio, bom dia, Paula, bom dia, Tiago. Obrigado por ter sido uma grata surpresa estar aqui com vocês. É para mim também uma honra, porque o Sorrindo para a Vida também me alimenta, né? O Sorrindo para a Vida também é um programa que todas as manhãs, sempre que posso, faço questão de escutar a palavra trazida aí pelo Márcio e por outros, as orações. É um programa que alimenta a minha alma também. Então, obrigado por vocês que fazem esse programa e que tanto bem fazem ao povo de Deus no Sorrindo para a Vida. E nós
estamos entrando no mês de dezembro. E como você sabe, todos os anos, a Canção Nova vive essa luta do final do ano. Passamos todo o ano lutando com sangue, suor, lágrimas, junto com você. Você que acredita nessa obra, você que é um evangelizador conosco, você que é um propagador da palavra de Deus conosco, porque você acredita. Porque você é um sócio evangelizador, porque você faz o seu algo a mais, porque você nos ajuda comprando os produtos de evangelização e propagando eles, dando de presente, enfim. Em dezembro, nós temos o grande desafio de fechar o ano sem dívidas. Tivemos um ano difícil economicamente, mas acreditamos que Deus está ao nosso lado e acreditamos que você vai estar junto com a Canção Nova nesse final de ano. Por isso, estendemos a nossa mão. Estendemos a nossa mão a você. Muitos dizem, mas a Canção Nova pede demais, mas pede demais. Nós não pedimos para nós. Pedimos para que um povo seja atingido pela palavra de Deus. Não é? Sustentar os meios de comunicação, a digitalização e toda a estrutura que a Canção Nova tem, social, de mais de 2.000 funcionários, enfim. Todo o bem que a Canção Nova faz de tantas formas tem um custo. Esse custo é alto. Muitas vezes vocês veem aí o Márcio falando pontualmente de muitos custos, e no final de ano é mais difícil, porque precisamos fechar os 100%. E é assim que nós queremos estar juntos com vocês, pedindo que vocês nos ajudem. Uma forma concreta é pelos produtos de evangelização, que hoje eu tenho essa graça de estar à frente do celeiro da evangelização, que é o Davi. Mostro aqui essa camiseta, não é, que você pode adquirir. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Entrar o ano pedindo ao Senhor que seja a luz que guie os nossos passos. Nós temos também na nossa loja, está aqui, ó, loja.cançãonova.com. Toda a nossa loja está com 10% de desconto. Então você vai rolando aqui, você vai passar vários produtos de evangelização. Você vai ver aqui o CD do Tiago Tomé. Ele estava cantando aí agora essa linda música, Eu Vencerei, no Senhor eu vencerei. O Tiago está aqui também com essa camiseta bem legal, com uma frase do Monsenhor Jonas Abib. Aqui o livro 30 Minutos do Márcio Mendes. Enfim, entra lá, loja.cançãonova.com. Você vai ver muitos produtos de evangelização. Para você adquirir para você dar de presente. Enfim, é uma forma concreta de ajudar a Canção Nova. Deus abençoe você. Muito obrigado porque você nos ajudou até aqui. Muito obrigado porque eu tenho certeza que você vai continuar nos ajudando. E no dia 31, nós vamos poder gritar juntos. 100% foi aquilo que nós conseguimos com tudo aquilo que você fez por nós. Deus o abençoe e continue aí com a Márcia, com o Márcio, com a Paula e com o Tiago, sorrindo para a vida. Tchau, gente. Tchau, Fábio. Coisa boa. Coisa boa mesmo, viu? Poder encontrar você. Seja bem-vindo sempre, viu, Fabão? Pode participar outras vezes. Ele tava com uma camisa bonita, Márcio. Eu só não usei ainda a minha, que tá pra passar. Eu achei linda essa camisa da virada do ano, já está à disposição também. E todos os produtos com 10% de desconto. É uma forma de ajudar a Canção Nova. É uma forma de ajudar a Canção Nova, mas sobretudo de você se ajudar e ajudar a quem você presenteia. Natal tá chegando. Precisamos aprender a presentear as pessoas com coisas que as tornem melhores. Esse livro aqui, Entre Perigos e Descobertas, eu escrevi porque eu vi nos meus filhos a necessidade deste ensinamento que eu proponho aqui para você. Mas o livro é uma coisa viva, gente. Ele vai acontecendo e você vai também descobrindo o que você está escrevendo. E de repente eu percebi que esse livro não era somente para as crianças, que a mensagem que ele traz é uma mensagem poderosa para a nossa transformação. Ele é todo ilustrado, é uma obra de arte, né? Ah, ele é. Digo que é uma obra de arte, não foi eu quem fiz as ilustrações, mas eu preciso reconhecer o belo trabalho que o David Santana fez. E um investimento que vale muito a pena. Primeiro, que vai ser uma bênção na vida de quem você presentear, inclusive na sua, quando você adquirir. Segundo, que nós precisamos fazer mais materiais católicos assim acontecerem. Essa qualidade, é mesmo. Com esta qualidade, não é? É um livro, se você olha para o universo infantil, talvez com um valor um pouco mais ajustado,
mas porque vale a pena pela qualidade que ele traz. Não é? E a gente precisa colocar na prateleira livros bons que compensam com outros livros que muitas vezes desorientam os nossos filhos, mas são de excelente qualidade plástica. E eles querem, viu? Não é? Então, como é que a gente quer que um conteúdo compensa se você não torna o conteúdo interessante, se você não torna o livro bonito? Então, é um presente que você pode ter certeza que vai agradar muito ao seu adolescente, ao seu filho. Tô deixando todo mundo neto, doido, Márcio. Tô mostrando as imagens. Tá lindo demais. Ao seu amigo, a sua namorada, seu namorado, seu marido, porque muitos casais teriam uma vida diferente se soubessem e colocassem em prática o que esse livro ensina. O nome do livro é Entre Perigos e Descobertas. Fica a minha indicação para você para o Natal. Dá tempo de você adquirir e ainda chegar aí para você, ainda tá dá certo? tempo, então, com 10% de desconto, aproveita. Já põe ali também o livro da Paula. Coloca aqui o meu. Como Ser Feliz em Família. Acabamos de lançar no Osana Brasil. Eu também estou tendo uma grata surpresa, esse livro saindo, graças a Deus, para tantos jovens que ainda querem casar, né? Querem constituir família, sonham. É para você também, né? Não só para as famílias já constituídas, também para as famílias feridas, né? Você que cria seus filhos sozinhos, né? Você que já passou por uma traição ou por uma separação, é livro para família. E também já trago, Márcia, aproveita a carona, o livro da Poliana, Histórias de Poliana, que é para as crianças que gostam de pintar, é um livro interativo, né, com espaços para você desenhar, pintar as suas histórias. Essa é a minha pequena. Natal alegre, bem bom, né, com bons presentes. A gente põe ali também o CD do Tiago Tomé. Aqui. Nós estávamos falando. Tem a cor do Natal aí também no cantinho aí. Vermelhinho. Tiago Tomé, Tempo ao Tempo. E o Diego, ele disse que é um CD muito bom. E o Tiago disse que o Diego é exigente. Então, quando você adquire um material de evangelização, é o que eu disse para você. O primeiro beneficiado é quem o recebe. De presente, quem lê, quem escuta. Mas em seguida você beneficia também o projeto Dai-me Almas. Não é porque o valor da compra entra direto na nossa campanha. Nós alcançamos 19%, faltam 81%, e diante desse quadro que nós temos aqui, eu quero trazer o testemunho da Eli Pinheiro, que ali no nosso Face colocou sua mensagem. Ela diz assim: bom dia. Bom dia. Já fui sócia e estou afastada. Mas esse mês vou fazer meu algo a mais, pois amo vocês. E me fazem muito bem e quero, através da minha doação, fazer o meu agradecimento. Obrigado, Canção Nova, por vocês fazerem parte do meu dia e fazerem meu dia sorrir. Eli, muito obrigado pelo seu testemunho. Bonita. E talvez, como a Eli, tenha acontecido de você se afastar, como ela diz aqui, que nos ama, que nos acompanha, que nos quer bem. É bem provável que o motivo seja financeiro, não é? Mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, quando a gente ama, a gente faz um esforço para participar. Esse mês de dezembro nós precisamos convocar toda a família Canção Nova. Você que ama essa obra, não fique de fora, ajude. Como que você vai ajudar? Mês da criatividade. Do jeito que você pode. Não é? Tem uns que divulgam, tem outros que rezam, mas todos nós precisamos neste mês ver o que materialmente, financeiramente a gente pode colaborar. Porque quando todos ajudam, não fica pesado para ninguém. Não fica. Eu, nos últimos meses, eu estava falando da parabólica. Nós temos uma dívida atrasada de mais de 1 milhão. O satélite está atrasado. Se a gente cai do satélite, você que tem a parabólica não vai receber o nosso sinal. Você vai ficar sem a Canção Nova. Então eu dizia a todos que acompanham pela parabólica: será que você não poderia nesse mês colaborar com R$20 e nos ajudar a saldar essa dívida, por exemplo? Se você é sócio, em vez de 20, já põe mais R$5, com os 25 entra na ação Unidos pela Evangelização e você ainda vai receber aí 5 presentes especiais nesse mês de dezembro.
Existem muitas formas, Márcio. Como também o cartão de crédito, que você lembra sempre aqui, né? Ou você pode entrar no clube.cançãonova.com e imprimir um boleto rápido para você que ainda não é sócio. Acesse esse site. Você vai descobrir a melhor forma. Você que está se encantando com a Canção Nova, acredita nesse projeto, coloca fé, né, neste projeto. clube.cançãonova.com. Simples, fácil, e você vai achar a forma legal de ajudar a Canção Nova. Márcio? Quero agradecer, Paula, as pessoas que nos ajudaram nesse último mês, daquele apelo que eu fiz das 10 parcelas de R$ 23.800. Nós ainda não conseguimos todas, gente. Tem um satélite que distribui também o sinal da Canção Nova para todo o Brasil. Nós temos também com ele uma dívida de 238 mil atrasadas. Então eu pedi que a gente dividisse em 10 parcelas aí de 23.800 e quem tivesse um pouco mais de fôlego financeiro nos ajudasse. Nós tivemos várias pessoas que ajudaram com a parcela cheia. Isso. E muitas outras que disseram, eu não posso dar os 23.800, mas eu vou dar 1.000, eu vou dar 5.000, 6.000. Eu quero agradecer a você, meu querido, que no mês passado ajudou a gente também desta forma. E renovo o pedido para você nesse mês de dezembro, você que tem aí um pouco mais de fôlego, você que chegou no final desse mês de dezembro dizendo, foi um ano viável, Deus me abençoou, eu vou ajudar também. Entre em contato com a gente e ofereça essa ajuda, porque vai ser algo muito bom. É só ligar, Márcio, 12-386-2600, deixe seu telefone que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Márcio, obrigado pela tua presença. Amanhã tem Sorrindo pra Vida, tá? O Alexandre Oliveira vai vir, né, aqui no Sorrindo pra Vida, mais uma equipe linda. E eu quero agradecer a presença do Diego Contiero e do Thiago Tomé. Bom dia, bom dia para vocês. Muito obrigado pela presença. Bom fim de semana. Bom final de semana, gente. Bem abençoado para todos nós, para toda a equipe aqui de Sorrindo. E não se esqueça da Canção Nova, viu? A gente conta com você. Aqui aprofundamento de juízes, promotores, servidores da justiça, começando hoje às 18 horas até domingo. Você que é da área, por favor, vem e traga a sua família. Pode vir. Para participar conosco. Vai ser uma alegria receber vocês. Amanhã eu tô aí na nossa casa de missão em São José dos Campos, tá bom? Tem Noite da Pizza para ajudar a nossa campanha do Projeto Time Almas. Oba! Pessoal de São José dos Campos. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei, confiante eu declaro, para Deus nada é impossível, eu vencerei, no Senhor eu vencerei. CançãoNovaPlay.com. Assine já!